Graças a Deus. Deus é bom, amém, gente? Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Se puder ficar em pé por um momento, apenas um momento, eu vou ler o texto, vou ler a palavra. Graças a Deus. Você podia virar para alguém e falar assim: olha, hoje Deus tem algo especial para você. Tudo que o inimigo usa de botão para te controlar, hoje vai ser cancelado. Amém ou não amém? Todo botão maligno contra a tua vida. A raiz dos seus problemas não são seus problemas. Fale para alguém: a raiz dos seus problemas não são os seus problemas. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Segundo Coríntios 2:11 diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vós, pois não ignoramos as suas maquinações, não ignoramos os seus desígnios. Nós não podemos ignorar. Pai, nós nos colocamos na tua presença. Nossa mente é tua, nossa voz é tua, nossas mãos são tuas, nosso coração é teu. E enquanto ministramos, tem pessoas que precisam de milagres de intervenção, tem pessoas que precisam de cura, tem pessoas que precisam de renovo emocional. Hoje, Senhor, enquanto prego, o poder do nome de Jesus esteja alcançando pessoas presentes e pessoas online. Nós declaramos o reino em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, gente. Aleluia. Pode sentar. É tempo de tirar a vantagem. A palavra diz que... Eu estou achando que o som está alto. Por favor, acerta esse som. Acerta esse som. Chegou o tempo de tirar toda vantagem. Diga, vantagem. Vantagem é quando você dá um espaço para que o inimigo faça o que ele quer fazer. O que é que ele faz? Ele quer te controlar. Ele quer apertar o botão e controlar a sua vida. E para isso nós temos que ir aonde? Querido, muitas vezes nós estamos lidando com frutos achando que são a causa. E hoje nós vamos na raiz, e coisas que te atormentam podem ser canceladas, porque o que Deus tem para você não é perturbação, não é um sentimento de opressão. O que Deus tem para você é algo que te faça levantar todos os dias de cabeça erguida, cheio da presença de Deus, cheio de perspectiva, porque aquilo que Deus nos dá todos os dias é melhor do que nós vivemos ontem. Amém ou não amém? Nós somos muitas vezes, nós estamos lidando com situações e querendo uma solução. Meu amado, eu quero dizer que há uma raiz por trás de todo o problema. E o problema muitas vezes é o fruto. Por exemplo, o estresse. Você sabe que 70% das doenças que você tem sofrido, ele vem através do estresse. Aí fala assim, vou cuidar do estresse. Não, cuidar do estresse é como cuidar de uma fruta. Você vai tirar uma fruta que está doente de uma árvore. Você não vai resolver.
Pessoas assim, olha, eu vou me acalmar, eu vou diminuir o estresse, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ei, o problema do estresse não é o estresse, é aquilo que está por trás do estresse. O problema da doença, hoje a ciência médica, ela entende que existe uma razão para cada doença. Imagina, se você tratar a doença e não tratar por que a doença chegou, ela vai voltar sempre. Deus não quer que você viva ciclos de maldição, Ele quer uma vida e vida abundante para você. Amém ou não amém? Problema financeiro, o problema é dinheiro, não, o problema é que é mais profundo. Existe uma razão da falta de produtividade, da falta de êxito, da falta de resultado, e hoje nós vamos lidar com a raiz. Ei, meu irmão, quando você lida com a raiz, os frutos se tornam saborosos. Ei, quando você lida com a raiz, você consegue ter sono tranquilo. O teu corpo muitas vezes ele está respondendo apenas, ele está apenas expressando algumas coisas. Não, o problema não está no corpo, há uma raiz. Você fala, a minha depressão, querido, eu quero dizer que problemas não deveriam causar depressão na sua vida. Você pode passar pelo vale, mas você não vai ficar no vale. É sério, nós passamos por dia mal, passamos por lágrimas, passamos por dores. Paulo, ele falou assim, olha, teve um momento que ele desesperou da própria vida, mas ele não se matou, porque há alguma coisa mais forte para superar o pior desespero. O problema não é o problema é o que está por trás do problema. O problema não é o teu esposo, o problema não é o seu trabalho. Para de olhar por coisas e lutar com coisas, meu irmão, enquanto o problema está na raiz. E quem quer cuidar da raiz hoje, vai começar a viver um novo tempo na sua vida. Amém? Não, pode ser melhor do que isso. Quando nós estamos equilibrados, nós começamos a viver coisas. Por exemplo, a Bíblia fala, sabe, lá no Velho Testamento, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, sabe, não haja ovelhas dos currais, sejam tudo destruído. Ele diz, olha, essas coisas não vão pautar a minha alegria, não vão pautar. Todavia, eu tenho uma fonte maior do que qualquer coisa. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Alguém pode falar glória a Deus aí, gente? Mais forte. Os frutos são consequências, porque o problema está na raiz. Porque se não houvesse raiz, não haveria frutos, sabe? Então, grande parte daquilo que a gente passa vem através do estresse. Agora, querido, o estresse, ele é resultado, ele é causado pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança. Sabe, pessoas falam assim, eles têm medo de falhar, de não ter, medo da morte, daquilo que se tem não é suficiente, medo de perder todo momento. Eu tenho medo de perder minha casa, minha família. Ei, meu amado, aquele que sustenta você é maior do que aquele que luta contra você. A maioria das pessoas, elas não se realizam porque elas têm medo, e o medo impede delas enfrentar coisas maiores do que ela. Mas eu quero dizer, Deus vai te mandar fazer coisas grandes, que você não tem o diploma. José não estava preparado por Harvard, pelas grandes universidades, para ser o primeiro ministro do Egito, mas ele tinha algo que ninguém que tinha diplomas tinha. Ele tinha solução, ele tinha visão, e ele não tinha medo, ele tinha Deus na história dele. Alguém pode glorificar a Deus em nome de Jesus? Então, meu amado, a ciência médica reconhece que existe algo por trás, mas, querido, ela consegue identificar, mas não consegue solucionar. Nós nunca estivemos tão avançados na medicina,
no comportamento humano, na neurociência, na tecnologia, como estamos hoje. Mas nós vemos cada vez mais o ser humano se degradando. Eu quero dizer que aquele que está no Senhor renovará suas forças, caminhará e não se fadigará, correrá e não se cansará. Aquele que está no Senhor renovará as suas forças como águia. Se alegre, se alegre. Por que a ciência para? Porque ela não consegue tocar na raiz, e a raiz é espiritual. Diga, a raiz é espiritual. Qual é a raiz de todos os problemas? Diga, condenação. Novamente, condenação. Hoje eu vou entrar em áreas que você sabe são sombrias na tua vida, mas vai haver milagres hoje aqui. Amém ou não amém? Onde há condenação existe medo, e onde há o medo existe o estresse, e onde há estresse a manifestação das maldições, doença, depressão, necessidade, angústia. Então eu vou repetir, onde há condenação tem medo, e onde tem o medo ele gera o estresse, e aonde tem o estresse começa a haver a manifestação da maldição. Vamos lá, em Gênesis Deus coloca Adão aonde? No lugar que tinha todas as coisas. Ei, Deus te colocou num ambiente espiritual que Ele já te deu todas as coisas. Ele não pode te colocar no jardim, mas Ele colocou um jardim dentro de você. Amém ou não amém? Mas lá no jardim, o diabo conseguiu convencer Adão que ele precisava se qualificar para as coisas que ele já tinha se qualificado. E ele usou isso como? Trazendo confusão em quem ele era, na identidade. Quando você não sabe quem você é, você vive uma confusão. E Satanás sabe disso. Quando ele chega no deserto para falar com Jesus, o que ele faz? Se tu é. O que ele fala com Adão? Ele diz o seguinte: olha, certamente se você tomar esse fruto não morrerá, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, abrirão vossos olhos, e serão como Deus. Entenda, o diabo fez Adão acreditar que ele não era o que Deus havia criado e colocado. Ele colocou em dúvida a identidade. Satanás conseguiu convencer Adão a acreditar que ele não era quem Deus disse que ele era. Ei, você não é pecador, você não é miserável, você não é derrotado, você não é perdido, você não está por baixo, você não é rejeitado. Deus não está irado com você, ei meu amado. Mas o que Satanás faz? Ele faz isso, olha o que ele fala: sereis como Deus. Adão já é. Levante as mãos e diga: eu sou filho de Deus, eu já sou. Agora, o que acontece? De repente, pobreza, doença. Mas antes que houvesse pobreza, morte e doença, aconteceu o estresse. O estresse trouxe essas coisas. Como você sabe que houve estresse? Porque Deus falou: olha, do suor do seu rosto comerás. Suor é resultado de esforço. Isso é estresse. Outra coisa que havia antes do estresse, antes que o estresse entrasse, o medo. Porque o medo gera esse estresse. Como que eu havia medo? A Bíblia fala assim: ouvi a tua voz, me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele estava com medo. Por que ele estava com medo? Porque ele sentia culpa. E a culpa trouxe o quê? A culpa era resultado de quê? O espírito de condenação. Pois hoje nós vamos lidar, amém, com a condenação. Amém ou não amém? Diga: lidar com a condenação. Novamente, lidar com a condenação. Agora, entende, meu amado, Deus não criou o medo, Deus não criou o estresse, mas a raiz entrou nele. Antes de Adão ficar com medo, ele se sentiu condenado. Tem muita gente aqui hoje que não consegue adorar porque se sente condenado.
há uma culpa na sua alma, há uma culpa dentro de você. Agora, por que Adão se sentiu condenado? Qual é a árvore que ele comeu? Foi a árvore do pecado? Não, foi a árvore do conhecimento. O que significa isso? É um retrato da lei. É um retrato da lei, porque o que a lei faz? A lei, ela traz o conhecimento do bem e do mal. Romanos fala assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não veio para aperfeiçoar o homem, mas para mostrar para o homem que ele é imperfeito. A lei mostra que você é incapaz. Satanás é especialista em usar a lei e mostrar cada uma das suas fragilidades, das suas incapacidades, das suas fraquezas, das suas debilidades. E aí ele usa o que? Ele começa a usar a palavra. Você não é filho de Deus? Por que você está nessa situação? Você gritou, você fez isso, você fez aquilo. Porque a lei, ela traz o conhecimento da condenação. A Bíblia fala que o ministério da lei era um ministério da morte. Por quê? Porque mostra que você e eu somos, não seremos, somos pecadores. Nós somos, querido, sabe, a lei, ela revela a sua fraqueza. Meu irmão, tem muita gente hoje aqui preso, e hoje eu quero declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para quebrar toda a prisão de culpa e condenação na sua vida. Alguém pode se expressar? A lei, ela veio para mostrar algo: eu sou pecador e eu preciso de um Salvador. A lei, querido, Satanás usa ela para dizer: você é um pecador e você está perdido, você está condenado, você merece essa doença, você merece essa situação, você merece essa prisão, você não pode passar daqui porque você merece. Mas eu quero dizer uma coisa: a lei também mostra que você precisa de um Salvador, e a lei começa a apontar como que o Salvador opera. Alguém recebe em nome de Jesus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios sobre o ministério de morte e o ministério do Espírito. Qual é a tática do diabo? O que a lei tem a ver com meus problemas? Queridos, Satanás, ele é mais inteligente que qualquer psicólogo, psiquiatra, e a maioria dos crentes. Ele não lida com o periférico e o superficial. O nome dele não é ladrão, o nome dele não é assassino. Isso é o que ele faz. Ele é o acusador. Diga: acusador. Qual é o papel dele? É pegar você e te colocar num tribunal, e ali não fortalecer nenhum ponto positivo, e ele começa a colocar a lei na sua cara, e ele te acusa diante de Deus, porque ele chega diante de Deus e fala: está escrito, está escrito. Ele é um tremendo de um promotor, ele é altamente hábil, ele conhece cada vírgula oculta da sua vida, ele conhece seus lados sombrios, e ele pega você, e ele leva você, por incrível que pareça, ele coloca você diante do Pai. É como aquela mulher que foi pega em ato de adultério, e o que eles falaram? A lei diz isso, ela tem que ser morta, porque o que Satanás quer fazer é transformar o teu Salvador em um juiz para a tua vida. Eu quero lhe dizer, ele é o teu advogado. Por mais que Satanás fique vomitando as mentiras, ou talvez até as verdades, há algo que acontece nesse tribunal, meu irmão,
a última palavra não é de Satanás, a última palavra não é da sua fraqueza, a última palavra não é do inferno, a última palavra não é da maldição, a última palavra não é da enfermidade, a última palavra não é da dívida, a última palavra, ei, Deus tem a última palavra. O que Ele faz? Ele quer te levar. Agora entende, fala para o teu irmão, Ele não convence a Deus. Deus ouve uma questão legal, judicial, mas fala para o teu irmão, Deus não ouve o diabo, Deus ouve os filhos dele. Nenhuma citação ou oração que Satanás fizer é ouvida. Ei, você pode estar no fundo do poço, Ele ouve seu clamor, Ele ouve sua oração. Da onde você está, Ele te ouve, Ele te ouve. Ele está esperando, sabe o que? O teu clamor. Mas vamos continuar. O que Ele quer fazer com isso? Não é convencer a Deus. Ele sabe disso, Ele conhece o Pai, mas Ele quer convencer você, porque se Ele te convence, você aceita Ele colocar o que Ele quer em cima de você. Você está recebendo em nome de Jesus? Porque se você aceita, você ouve, você ouve, você ouve, você ouve. Aí Ele fala, toma essa doença, fala, eu mereço. Toma essa miséria, eu mereço. Toma essa situação, eu mereço. Ei, você merece, mas tem alguém que te deu a graça dEle. Tem alguém que te deu o perdão dEle. Tem alguém que é o seu advogado. Não seja convencido por Satanás, seja convencido pelo Espírito Santo, seja convencido pela palavra de Deus. Ei, meu amado, Satanás não quer convencer a Deus que Ele não pode, mas a única forma, eu vou repetir, a única forma de Ele colocar algo sobre você é se você aceitar. Você pode aceitar de forma passiva ou de forma ativa. Você pode aceitar através da apatia. Por exemplo, eu estou ministrando a palavra e a sua alma está tão aprisionada que você não recebe. Você está aceitando o que o diabo colocou sobre você e rejeitando a palavra. Porque Deus não impõe nenhuma bênção dele sobre a tua vida. Ele não te obriga ao Salvador, Ele propõe o Salvador. O diabo, ele não mudou as táticas. É o velho diabo e não tem tática nenhuma nova. Sabe, o diabo, mesmo numa igreja como a nossa, onde eu prego tanto sobre a graça, sobre a libertação, eu vejo muitas pessoas debaixo de condenação. Sabe por quê? Porque o diabo não tem outra arma. Ele quer impor a maldição. Ei, meu irmão, hoje a maldição está quebrada. O diabo, ele não pode impor a doença sem a condenação. Todo espírito de condenação hoje será cancelado. Para Satanás fazer algo na sua vida, você tem que cooperar com ele. Pergunta ao seu irmão, até quando você vai continuar cooperando com o diabo? Você tinha que estar dando glória a Deus, aleluia, onde há o Espírito de Deus a liberdade, onde há o Espírito de Deus a alegria. O reino de Deus é o reino de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Tem alguém recebendo a palavra? Você não está debaixo do ministério da morte, mas do ministério de vida. O que Jesus fez, meu irmão, é maior do que você fez. O que Jesus fez, a Bíblia fala, Ele apagou as acusações confirmadas contra você, a lista dos mandamentos às quais você não tinha obedecido. Tomando essa lista de pecados, Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Recebe, não, eu vou ler de novo.
Eu vou ler de novo Colossenses 2, 14, 15. Ele apagou as acusações todas confirmadas. Ei, as acusações confirmadas contra você, a lista dos mandamentos às quais você não tinha obedecido, a lista dos mandamentos das quais você não tinha obedecido, a lei, tomando a lista de pecados, ele a destruiu. Como? Ele pegou aquela lista de pecados e ele foi e cravou. Ei, ele pegou os pecados e ele cravou na cruz. A fúria de Deus não caiu sobre você, caiu sobre o corpo de Jesus. A morte que era tua caiu sobre Jesus, as dores, a vergonha, as doenças caiu, a fúria caiu para que a graça caísse sobre você. Alguém recebe. Versículo 15 diz assim: deste modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados. Aonde foram tirados o quê? Onde foi tirado o quê? Não, parece que não. Onde foi tirado o quê? Diga: todos os meus pecados. E versículo que diz assim: e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ei, meu irmão, todo principado, toda potestade, todo espírito maligno, toda força espiritual, aleluia. O diabo foi despojado, foi desarmado. O diabo está lascado, gente. A única arma que o diabo tinha era a lei. Deus tomou e a pregou na cruz. Aí o diabo chega para você: ei, aqui é a tua lista. Você fala: não, está faltando. Há uma história que Satanás chegou para Lutero e começou a acusá-lo. E ele fez uma lista enorme. Aí Lutero leu vagarosamente toda aquela lista. Falou: está faltando. Aí o diabo: onde? Aqui, está faltando esse, esse e esse. Ah, obrigado, Lutero, pela cooperação. Aí ele pensou assim: agora eu vou acabar com a reforma protestante. Aí Lutero pegou aquilo, escreveu 1 João 1:9. Ele que perdoa, ele cancelou o escrito de dívida. Ele cancelou essa doença. Ele cancelou essa depressão. Ele cancelou. Ele triunfou. Fale para alguém, fala assim: hoje você não está lutando para a vitória, mas você está batalhando por causa da vitória. A vitória foi conquistada na cruz. Qual é a chave para não cair em condenação então, apóstolo? Fala para o teu irmão: use a condenação e a culpa que você sente para correr para os braços do Salvador. Sentir culpa não significa que eu estou condenado, mas é a prova que eu preciso de um Salvador e que eu tenho um Salvador. Qual é a chave? Apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele se coloca diante da lei.
Ele coloca-se diante dela e fala: poxa, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu quero eu não faço, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero servir a Deus no meu espírito, mas há uma batalha dentro de mim, e Ele está na maior guerra igual você está agora. E Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nos braços de Jesus tem perdão, não tem condenação, tem bênção, não tem maldição, tem saúde, não tem doença. Nos braços de Jesus tem provisão. Tudo caiu sobre ele. E agora você tem que entender uma coisa. A Bíblia fala lá em Apocalipse 12 que já foi expulso o acusador. Você não precisa abrir a boca. Quando você, portanto, que está em Cristo, fica em Cristo, abraça Cristo, entra nele. Aí quando Satanás, o acusador, ele chega diante dos tronos celestiais, e ele tenta entrar na sua mente com aquela lista. Sabe o que Jesus faz? Ele não abre a boca, ele mostra as mãos dele. O sangue, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Nós vivemos numa geração onde a condenação ela acontece não apenas através de Satanás, mas através de pessoas, porque as pessoas perderam a dimensão da transformação e transformaram a igreja no lugar de pessoas mascaradas e não de salvos, porque querem dizer que são melhores do que as outras, porque não fazem o que as outras fazem, mas falam o que não deviam falar. Alguém está me entendendo? Em vez de sermos intercessores, nós temos sido promotores e assistentes de acusação de Satanás. Mas hoje, Deus está dizendo, essa culpa que você está sentindo, você entrou hoje aqui com uma dor na tua alma. O Senhor está dizendo, eu entendo a sua dor, mas você não pode responder ao acusador, você tem que responder a mim. Você tem que responder a mim, você tem que olhar para mim, porque a graça te transforma, a culpa te condena. Arrependimento não é você cair num processo de depressão. Arrependimento é você cair num processo de aproximação e acerto de rota e de volta. Fala, Deus, mesmo do jeito que eu estou, igual o filho pródigo, ele saiu de onde estava, segundo algumas pessoas falam, ele estava sem roupa, ele estava nu. Essa foi a razão das pessoas terem corrido para ele e colocado a capa sobre ele. Ele estava descalço, ele estava totalmente exposto. Ei, segura essa, não importa como você vai chegar na presença de Deus. Você pode estar pelado, você pode estar drogado, você pode estar arrebentado, você pode estar envergonhado, mas quando você começa a ir em direção a Ele, Ele vai em direção a você. Ele vai chegando, Ele te enxerga atrás da sua dor, Ele te enxerga atrás do fedor que você tem, Ele te enxerga atrás da tua vergonha, Ele te enxerga atrás da sua dor, Ele te enxerga à distância, e Ele não te confunde. E na hora que você se coloca na vista de Deus, automaticamente um exército de anjos é enviado em tua direção, e eles vão com capa, eles vão com anel, eles vão com sandália, e o que te espera na tua casa não é silêncio, é um barulho ensurdecedor. O Pai está alegre, o Pai está feliz, Ele está vibrando, porque meu filho estava morto, agora ele está vivo, ele está perdido, agora foi achado. Eu quero orar.
Você talvez esteja com uma dor muito grande, não importa o tamanho da dor. Talvez você ouviu durante muito tempo essas vozes, hoje elas precisam ser silenciadas. Sabe o que a condenação tem que fazer com você? A culpa? Correr para Jesus. Correr. Sabe, quando o pai se revela ao filho, eu quero falar aos pais aqui, não deixe teu filho ter medo de você não. O pessoal fala assim, o Fad, ele é bravo, isso, aquilo. Toda vez que o Jonathan pisou na bola, ele chegou para mim. Uma vez chegou para mim com uma situação tão triste. Eu fiquei assim, meu filho. Ele sabia que tinha ferido o meu coração e que ele não era aquilo. E sabe o que eu fiz? Eu abracei. Eu falei, a graça vai te aperfeiçoar. Você não é o momento da sua vida. A sua vida não é definida por um fracasso. Ei, você já teve fracasso? Eu já tive fracasso, mas a gente tem um Deus maior do que os nossos fracassos. A gente é igual Davi, meu irmão. A gente passa óleo de unção na cara e vai correndo para os braços do papai. E aí o que acontece? Os religiosos piram. Ele não devia estar naquele colo. Sim, porque o colo é para quem precisa e não é para quem não precisa. O colo é para quem quer. O colo não é para filho, meu filho. O filho pode estar fedorento. Uma vez, gente, eu fui limpar o Jonathan e eu coloquei minha cara assim bem longe. E a Lígia, o que é isso, Fad? Esse menino é um bebê. Irmão, daqui a pouco esse menino cagou na minha cara, sujou a parede. Ele continuou sendo meu filho. Amém. Você está entendendo? Que cena, né? Horrível. Mas essa cena é uma realidade para a tua vida. Mas só que você tem que ir para o colo do Pai. Hoje o Senhor está te chamando. Sabe para onde? Para o colo, para o altar. Ele está te chamando para você vir e falar assim, olha, não é o que você parou de sentir, é o que eu continuo sentindo por você. Porque talvez os seus sentimentos estejam confusos e machucados e deformados por causa da dor, e você não consegue mais experimentar, sabe, aquela alegria. Mas eu quero dizer que quando o filho pródigo, ele foi voltando, ele foi pelas forças dele, ele foi voltando do jeito que ele estava, ele foi voltando, e de repente ele se colocou à vista. Ei, hoje você vai se colocar à vista, e tudo aquilo que era vergonha, condenação, dor, eu quero dizer que vai ser substituído por uma nova posição. Aliás, a posição que você é, mesmo distante, é filho, mesmo envergonhado, é filho, mesmo caído, é filho. Ei, você acha que você não foi morto porque você é filho, e o diabo não vai te destruir.